Bom, pessoal, ainda sobre o sistema price, tá? Da mesma forma que a gente tinha as fórmulas lá no sistema SAC, aqui no price também a gente tem fórmulas. Quando é que você adota essas fórmulas? São situações quando você, por exemplo, não tem a tabela, quando você não constrói a tabela. São situações quando você, por exemplo, quer saber valores muito além da tabela. Por exemplo, se for 120 meses, se for em 300 meses, e você quer saber um valor lá na frente. Então, para você não construir a tabela e passo a passo, né, você pode já ir calculando através das formas os valores que você precisa calcular, ok? Então, tá aqui as formas, né? E a gente vai ver alguns exemplos, como a gente viu no exemplo anterior. Então, aqui, ó, o exemplo é o mesmo, né? A empresa fez 100 mil no Banco Boa Praça, que entrega o capital no ato e sem carência, 4,5% ao mês, tá? Então, se é o price, se é no sistema price, a primeira coisa que você faz é a prestação. Calcula a prestação, depois os juros, depois encontra a amortização, depois o saldo devedor. Então, você pode fazer pela tabela e pode fazer pela HP, como nós mostramos na última aula. O que eu quero que vocês vejam é quando você usa, por exemplo, você quer fazer um cálculo, ó, saldo devedor após o pagamento da sexta prestação, a parcela de juros da quinta prestação, o valor da sétima parcela de amortização. Então, as fórmulas, você vai utilizar essas fórmulas, tá? Eu quero que vocês vejam, revejam, porque isso a gente vai aplicar na prova. A prova número 3 cai esse assunto, tá? Então, eu quero que vocês vejam como é que são feitos os cálculos. Está aqui, ó. A primeira, ele quer o quê? Saldo devedor após o pagamento da sexta prestação. Então, está aqui, ó. A fórmula é essa, ele mostrando a fórmula. E está aqui o cálculo, ó. Então, o saldo devedor, ele está dizendo que é 45.338,75. Será que é isso mesmo? Tá aqui, ó. Saldo devedor no sexto mês, ó. 45.338,75. Tá? Então, o outro, os juros, a parcela do juro da quinta prestação, os juros, a questão B, né? Ele diz, olha, essa é a fórmula para calcular o B, ó, questão B. Então, nós temos, usando a fórmula, ele diz que os juros aqui na prestação B vai ser 2.933,31. Vamos lá confirmar, ó. 5 meses, juros, 2.933,31. Então, eu quero que vocês vejam e revejam, façam esses cálculos, vejam como foi que eles fez, como foi que foi aplicado. Claro que não precisa decorar a fórmula, porque eu coloco na prova. Essas fórmulas eu quero que vocês aprendam a aplicar. Por conta disso, né, eu quero que vocês exercitem, além disso que nós acabamos de ver, né, eu quero que vocês façam um exercício. Então, nesse exercício proposto, ele pede tanto saque como price. Então, eu quero que vocês tentem resolver o valor da 28ª sem fazer a tabela. Não precisa fazer a tabela. Tentem encontrar esses valores aqui sem fazer a tabela. A ideia de fazer esses cálculos lá na frente, ó, 25ª parcela. Eu não preciso fazer a tabela toda para descobrir, tá? De juros, qual é? Então, tentem utilizar as fórmulas. O que eu quero que vocês, nessa questão, vocês vejam é o seguinte. Vocês vão fazer tanto no SAC como no price. Nós vamos adotar, pessoal, não é o modelo mais correto, mas nós vamos adotar o que os livros têm adotado no sistema de amortização. Por exemplo, os 9 meses de carência aqui, ó, que ele fala, estão dentro dos 48 meses, tá? Então, o tempo total são 48 meses, menos o período da carência. Ou seja, vai ficar 39 meses, não é isso? Vai ficar 39 meses para vocês
fazerem os cálculos desses valores, tá ok? Quando você for calcular, por exemplo, qual é a prestação, né? Então, é depois da carência que é capitalizada. Carência de 9 meses com juros capitalizados. Então, eu quero que vocês entendam, repetindo, que ele está dentro desses 48 meses, ok? Então, eu quero que vocês resolvam, eu quero que vocês testem, eu quero que vocês perguntem, porque este assunto aqui é o assunto da prova. Na prova, na terceira avaliação, que vai valendo 5 pontos, a gente vai ver tudo que a gente viu sobre juros compostos, mais detidamente, ou seja, eu vou pedir mais a vocês sobre a questão de séries diferidas, de séries variáveis, né? Então, a carência, uma prestação por carência, uma prestação variável, e esses sistemas de amortização. Isso é o principal que vai cair na avaliação 3. Não quer dizer que não caia, por exemplo, uma questão ou outra sobre juros compostos, sobre valor presente, sobre valor futuro. Isso não quer dizer, tá? Porque o conhecimento, ele é contínuo, tá? Então a gente não encerra e depois tem outro conhecimento. O conhecimento sobre finanças, matemática financeira, ele é contínuo. Então a gente está só somando esses valores. Eu estou dividindo assim para facilitar as provas para vocês em 4 etapas para facilitar e vocês tirarem melhores notas. Mas o conhecimento ele tem que ser completo, tá? Então, os sistemas de amortização que a gente vai utilizar na prova serão o sistema SAC e o sistema Price. Vocês viram? Nós vimos 7 sistemas de amortização, mas apenas 2 serão requeridos para a prova, que é o sistema SAC e o sistema Price. Ok? Então, eu deixo vocês aí com o exercício e na próxima aula, a aula 29, eu vou fazer um resumo, né? Eu gosto de fazer sempre uma revisão. A aula 29 será uma revisão de tudo que a gente viu, desde da, da carência, né? Sistemas de pagamento com carência, até os sistemas de amortização. É mais ou menos o que cai, o que deve cair nas provas, ok? Então, eu deixo vocês com os exercícios. Espero que vocês treinem, que vocês exercitem muito e que eu vou tentar resolver as dúvidas, né? Vocês têm um canal aberto tanto no WhatsApp como no e-mail, no WhatsApp e na própria sala de aula, eu estou entrando mais para ver se vocês têm algumas dúvidas e eu tento dirimir essas dúvidas, tá ok? Então, até a próxima e um abraço.